Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês dormiram bem? Como foi a noite de vocês? Eu dormi super bem, mas acordei 7 horas. Já queria ter acordado mais cedo. Acordei 7 horas porque eu tenho ido dormir tarde. Ontem eu fui dormir, já era mais de meia-noite e meia. Devia já ser próximo de 1 hora da manhã. Porque, como vocês sabem, eu tô trabalhando pra caramba. Meus planejamentos de quarentena não foram como eu estava pensando que seriam. Muito mais movimentado em termos de trabalho acadêmico mesmo, na minha atuação como pesquisadora, do que pensar, né, redigir alguns artigos que eu tinha vontade de redigir, trabalhar mais na questão da divulgação científica. As coisas não aconteceram dessa forma, mostrando que a gente não tem controle sobre nada, na verdade. Então, assim, vamos continuar, né, o nosso papo e continuar falando mais um pouco sobre as questões que entraram em voga em virtude do coronavírus, né, do Covid-19, e também entrar um pouco mais no assunto do nosso post que viralizou, e ainda bem, né? Aproveitar para ver se a gente consegue trazer um pouco de conhecimento e mais intimidade com o efeito em cascata das cadeias dos fatores ecológicos, que o coronavírus apresenta para nós uma grande possibilidade da gente falar sobre ecologia, sobre ecossistema, sobre os desequilíbrios do ecossistema, como que essas forças interagem entre si, como nossas vidas, né, enquanto organismos estão entrelaçados, como todo o sistema depende das relações que existem entre nós no nível evolutivo, químico, físico e ecossistêmico, né? Todos nós, vivos e não vivos, tá? Tudo está conectado e tudo se interdepende, né? E aí, nesse vídeo, né, nessa nossa conversa sobre ecologia e coronavírus novamente, a gente deve partir, né, colocando um pouco de luz sobre organismos, né? Todos nós somos organismos, nós sabemos disso. Nós, humanos, somos organismos vivos e temos um papel, temos um lugar, né, dentro do ecossistema, dentro desse conjunto, né, de vidas existentes no planeta, e sabemos bem o nosso lugar, quer dizer, em tese, né? Nós vamos falar disso mais à frente um pouco. Então vamos jogar um pouco de luz assim no vírus, né? O que é o vírus em si, o organismo vírus, né? O que ele é, que lugar ele ocupa, qual é a sua importância, o que é ele, né? Então, seguindo um pouco nesse contexto, o que é o vírus? Vocês têm alguma ideia do que seja o vírus? Eu vou falar com vocês exatamente da forma como eu dou as minhas aulas. O que é vírus, né? Vírus são organismos? Sim. Vírus são organismos, tá? Vírus são organismos vivos? A ciência ainda não sabe. Na verdade, quer dizer que ela não sabe porque isso ainda é um debate longo. Quando eu comecei a estudar biologia na escola, esse debate já existia, era um debate acirrado. Na verdade, na época que eu comecei a estudar na escola, lembro que no ensino fundamental e depois no ensino médio, quando eu já estava estudando para entrar para a faculdade, a tendência era que a ciência se inclinava mais para que os vírus não fossem organismos vivos, né? Apesar de que o debate ainda estava em aberto, a ciência ainda não tinha uma posição conclusiva acerca da posição que os vírus ocupam dentro da hierarquia da vida, né? Da hierarquia da vida ou da hierarquia da não-vida, né? Porque tudo que existe no nosso planeta está dividido entre vivo e não vivo, né? O que não é vivo e o que é vivo. Então, os vírus, eles, nessa época em que eu estudava, eles estavam categorizados como provavelmente algo que não é vivo. Apesar disso, eles podem se reproduzir. Hoje, a ciência me parece mais acirrada no debate. Existe uma linha
grande de pesquisadores especialistas nessa área, né, no estudo dos vírus em si e das categorias de vida planetária e da hierarquia, né, dessa vida no planeta, que acham que o vírus ele deve ser incluído, sim, numa categoria de organismo vivo, principalmente por causa da reprodução, né? O vírus se reproduz. Mas deixando um pouco isso de lado, se vocês quiserem, a gente pode fazer depois um vídeo falando especialmente disso, do fato se os vírus são realmente vírus ou não, quais são as hipóteses, por que existe essa ampla discussão e por que os cientistas não entram num consenso, né? Primeiramente, o que deve ficar claro é que para nós entrarmos num consenso não é opinião. Basta eu ter a opinião e virar e falar, não, eu acho que vírus é vivo. É preciso que você apresente os fatos, elenque esses fatos de forma ordenada, estabeleça as hipóteses e teste essas hipóteses, né? A gente não pode simplesmente achar que é uma coisa e se transforma nisso. Não é opinião, a gente precisa testar e a nossa opinião precisa estar sustentada por fatos e esses fatos precisam passar por rigorosos testes dentro do método científico para responder a pergunta que foi feita. Então é um processo longo e dificultoso. E vírus ainda está dentro desse processo e ainda não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão definitiva sobre essa posição dele. Deixando isso um pouco de lado. Tá, não sabemos, mas sabemos que os vírus são organismos muito simples. Até por serem tão simples, eles desafiam, né, o nosso entendimento da sua posição dentro dessa hierarquia da vida ou não, né? Dentro dessa hierarquia planetária. São organismos microscópicos, muito pequenos, muito simples. Tá? A sua estrutura é formada basicamente de uma cápsula externa, tá? Um invólucro externo. Esse invólucro é formado de proteína. Nós também somos formados de proteína. Mas temos várias outras componentes químicos e compostos que formam o nosso organismo. O vírus não, ele é muito simples, tá? Essa cápsula é formada de proteína e dentro dessa cápsula está armazenado basicamente o seu material genético, tá? O genoma, né, do vírus. Esse genoma do vírus é muito simples, tá? Comparado com o genoma de todos os outros organismos vivos, é um genoma muito simples, formado de alguns genes apenas. O vírus tem, acho que o mais simples vírus são cerca de 4 genes, e os vírus mais complexos têm algumas centenas de genes ou 100 genes. Eu não tenho certeza agora do número, mas não é mais do que isso, tá? Fica nessa casa de centos, de centena. Então, comparado a nós, organismos vivos, né, na categoria mesmo de seres vivos, organismos vivos já passados do teste e das hierarquias elencadas, né, dos passos, vamos colocar assim, elencados para que seja caracterizado como vida, nós temos muito mais, somos muito mais complexos em termos do nosso material genético, do nosso genoma. Tá? Os vírus, depois que a gente já sabe a sua estrutura, que é simplória, uma estrutura de cápsula proteica, e dentro dessa cápsula proteica, protegido por essa cápsula, está o material genético deles. Eles são parasitas obrigatórios. A gente veio falando de parasitismo aí nos nossos outros posts e nos vídeos que eu gravei. E vimos que parasitismo é uma força grande dentro da natureza e importante dentro da natureza, apesar de ser ruim para quem está sendo parasitado, né? Algo letal muitas vezes, e logicamente o parasita exerce uma pressão negativa sobre o parasitado. Então, do ponto de vista do indivíduo parasitado é ruim, mas do ponto de vista da natureza é um fator, é um elemento, né? É um efeito importante, né, dentro do sistema, e um efeito que exerce pressão controlando populações. Então, definindo um pouco melhor, o que seria esse parasitismo? O que é o parasitismo? O parasitismo nada mais é do que a interação entre duas espécies diferentes.
essas duas espécies estão entrelaçadas. A dependência, inclusive metabólica, de uma dessas espécies, tá? Que vai parasitar a outra. Que tipo de interação é essa? É uma interação positiva, como a gente falou anteriormente, ela é positiva para a espécie parasitária, né? A espécie que se beneficia. E ela é negativa para a espécie que é parasitada, aquela espécie que vai receber o parasita. O parasita obrigatório, que é o caso do vírus, né? Ele tem a necessidade intrínseca do hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Como é que acontece isso? O vírus, ele vai entrar dentro do nosso organismo, tá? Penetra dentro do nosso organismo. Ele vai procurar uma célula hospedeira dentro do nosso organismo. Ao encontrar essa célula hospedeira dentro do nosso organismo, ele se adere à membrana celular dessa célula e aí ele vai inserir o seu material genético dentro da célula desse hospedeiro. No caso, nosso corpo. Se a gente usa o coronavírus e todos os outros vírus que são causadores de doenças infecciosas, como exemplo. Tá? Ao injetar esse DNA dentro dessa célula, da célula do nosso corpo, o que vai acontecer? O DNA do vírus automaticamente vai utilizar a nossa célula como matriz, tá? Esse DNA dele vai ser replicado, tá? Dentro da nossa célula, através do processo de replicação, né, de DNA que ocorre naturalmente dentro do nosso corpo o tempo inteiro. E aí, o que vai acontecer é que novos vírus vão ser produzidos ali dentro, tá, da nossa célula. Quando ele utiliza todos os recursos da célula para finalizar esse processo de replicação do seu DNA e de produção de novos vírus, vários, né, a célula se rompe e libera assim os vírus, tá? Os novos. Ou seja, a partir de um vírus que infectou, né, injetou o DNA dentro da nossa célula, diversos outros vírus vão ser produzidos e a nossa célula vai se romper e esses vírus vão sair. E aí esse processo vai ser cumprido novamente, tá? Esse processo de parasitismo, ele ocorre não só com vírus, mas ele ocorre com outros organismos, né? Vocês conhecem, tem vermes, né? Vários vermes que são parasitas do nosso corpo. E uma série de outros parasitas obrigatórios, que são indivíduos que precisam parasitar o hospedeiro, que tem uma dependência desse hospedeiro, para completar o seu ciclo de vida. Qual foi o ciclo de vida do vírus que foi completado aí dentro do nosso organismo? Reprodução, né? Reprodução é um passo do ciclo de vida de qualquer organismo. Então, o vírus, ele depende de nós, tá? No caso do Covid-19, de nós e de outros animais, tá? Ele precisa do organismo de um outro ser vivo, no caso, mamíferos. A gente tem aí a hipótese já testada de que esse vírus tenha surgido, né, em morcegos, né, e do morcego, pelo consumo do morcego, ele acabou infectando o nosso organismo. Então, ele precisa desse organismo nosso ou desse outro mamífero, no caso aí vamos usar o morcego, para completar o ciclo de vida dele, para se reproduzir. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Então, essa interação e esse laço é um laço de vida, é um laço de dependência, tá? É um laço da qual a vida, né, ou a continuidade da vida, mesmo a gente sem saber se vírus é vivo ou não, mas a continuidade da existência desse organismo, no caso o vírus, depende do nosso organismo. Tá? Depende de que ele entre no nosso organismo, injete seu DNA para que o seu ciclo de vida se complete, para que ele tenha cumprido uma das suas funções dentro do planeta, dentro do ecossistema, que é manter a existência de suas populações vivas, a nossa também. Por isso que a gente nasce, cresce, reproduz e depois morre. Por que a gente tem esse desejo intrínseco de se reproduzir? É algo importante para nós, construir a família, ter filhos. A gente nunca pensou nisso do ponto de vista ecológico. A gente está cumprindo uma missão, né? Uma função natural, biológica nossa. Por isso que nós buscamos, né, nossa maioria,
cumprir essa função. Por isso que é importante, faz parte, inclusive, da nossa cultura. Então, vírus, sei lá, que tem cultura? Não sabemos. Aparentemente não, né? Temos que rir, gente. Enfim, mas o vírus busca, né, o organismo para fechar o seu ciclo de vida. E a existência do vírus está conectada, entrelaçada com a nossa existência e com a existência desses outros animais, os quais o vírus parasita e que os outros parasitas parasitam, tá? Vocês entenderam aí quando eu falo que tudo está ligado no planeta, quando a gente diz que está tudo ligado? Os laços que nos unem são muito grandes e ao longo dos vídeos que a gente vai fazer aqui falando de ecossistema e de vida, a gente vai falar mais disso. Mas aqui a gente já está mostrando um super importante, tá? O parasitismo, né? Que é essa interação entre duas espécies diferentes, onde uma dessas espécies tem uma dependência, inclusive metabólica, e precisa dessa outra espécie, no caso dos parasitas obrigatórios para fechar o seu ciclo de vida, é um laço de vida e de morte, de continuidade ou não. É um laço indissociável. Ele não se separa, não tem como separar isso. E para a vida existir no planeta, é preciso que essa interação entre o parasita e o hospedeiro continue. Certo? Então, a gente começa a entender por que lá no vídeo lá atrás eu estava falando que parasitismo é um fator ecológico, mesmo sendo uma função, né, de uma espécie dentro da natureza que ela executa apenas para continuar a cumprir o seu ciclo de vida, o seu processo natural do seu ciclo de vida. Tá? Então, ela é um processo importante dentro da natureza porque a partir do momento que esse laço ocorre de interação entre essas duas espécies íntima, indissociável, esse parasita, ele exerce uma força, certo? De retenção sobre o parasitado. Né? O parasitado, ele vai ser limitado pela ação desse parasita. E não tem muito que a gente possa fazer contra isso no sentido de mudar a natureza. Essa é a natureza desse planeta. Foi assim que ocorreu ao longo da evolução da nossa vida no planeta. Assim que ocorreu através da evolução dos processos ecossistêmicos desse planeta. Então, hoje, a gente aprendeu uma coisa super importante. O laço que une nós, né, seres humanos, como organismos vivos desse planeta, com outras espécies, é muito maior do que a gente imagina quando a gente está preocupado aí com a economia, com pagar a conta, se o Brasil vai ter dinheiro para exportação amanhã ou não, se vai abrir o mercado ou não. Para a natureza, para os processos nos quais a gente está inserido, isso tudo não importa. Essa lei de interação entre organismos vivos, né, espécies diferentes, ela já foi colocada a partir do momento que o planeta Terra surgiu, passou pelas modificações e a vida surgiu. A nossa história está entrelaçada, tá? A gente está interconectado. Não tem como, num passe de mágica, a gente fazer parar com que os vírus, que são parasitas obrigatórios de animais e de humanos, parem de parasitar animais e humanos. Mas tem uma coisa que a gente pode sim fazer. E essa coisa é importante e é um pouco do que a gente vem falando aí nos nossos posts anteriores. A gente pode tomar cuidado com a natureza. Tomar cuidado, já que temos conhecimento, a gente tem todo esse conhecimento da nossa ação sobre o meio ambiente, de como a gente aumenta a incidência dos vírus, aumenta a incidência desses parasitismos, de como a gente está fazendo aparecer uma taxa crescente muito maior, com uma frequência muito maior, quantidades de novos parasitas, tá? 60% dos parasitas das doenças infecciosas, né, que são parasitárias, elas chegam até nós através de zoonoses. O que quer dizer isso? Zoonoses são transmitidas através de animais. A gente vai falar um pouquinho disso a mais, mas para não carregar demais, vamos ficar hoje aí com esse papo sobre o vírus.
A intenção é que esses vídeos sejam feitos de maneira bem simples, não usando muito jargão, não fazendo dos termos muito difíceis. A minha intenção é de que essa informação seja simplificada, de que ela consiga atingir o maior número de pessoas. Mas aí, se alguém quiser que eu aprofunde um pouco mais em algum tema, que use mais detalhes, que fale mais jargões, aí a gente pode fazer separado. Até eu posso tratar disso no Stories, né? De uma forma mais específica. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficar por aqui nesse assunto e no próximo a gente avança um pouco mais nessa questão dos laços que a gente já entendeu e como é que isso vai funcionar dentro do ecossistema e de que forma e tal, e coisa e coisa e tal. Bom dia para vocês, bom trabalho. Até a próxima.